Olá, caros ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, eu, Péricles de Moraes, meu amigo Álvaro von Figueiredo, von Weigenbaum zu Paracambi. Esse é o Malazarte Podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu virei o Cebolinha agora. Plim. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 21 de março de 2021. Isso. Um ano depois do início da pandemia aqui no Brasil, permanecemos nesse loop infinito. E, pelo visto, continuaremos. Continuaremos, vai durar mais um bocado. Estamos aí na fase coronavírus sensações, né? Envolvendo novas variedades. Vários sabores diferentes. Sabores dióxido de carbono, sabor hiperventilação. Agora novas cepas, novos sabores. Tubo de plástico. Que merda, cara, que coisa horrorosa. Mas não fui eu. Tem que rir pra não chorar, né, cara? Bom, eu pelo menos já teria, ditador desse país, além de mudar o nome pra Shadalu, que era, né? Quem se lembra lá do Bison do Street Fighter era a organização criminosa que ele comandava. Eu, pelo menos, teria usado o Parque Industrial Brasileiro para fazer seringa e êmbolo, né? Uhum. Pelo menos isso, né? Mas eu sou um déspota esclarecido. Não seria, né? Porque não tem nenhum território maior do que 30 metros quadrados sobre o meu domínio. Essa minha autocracia. E se não pagar aluguel, tá fudido. Já essa porra. 10 de aluguel. 10 de aluguel. A gente tá aqui no Covil do Figueiró, para variar, fazendo esse que é o podcast mais descaralhado do Brasil. E o único que é o slogan. Você acha uma afirmação um tanto quanto pretensiosa? Pode ser, né? Talvez os mais, mas o mais é foda, né? Não sei. E também a gente tinha um slogan que acabou. A gente mesmo não fala mais dele, né? Que é o único podcast que você vai ouvir. Puta que pariu e a gótica na mesma frase. E. Como é que é? Música concreta e foda-se, não é? Pra mim, você ia falar que o nosso slogan era tipo independência ou morte. Nada. Porra, o que é Brasil, ame ou deixo. Puta, esse aí sai fora, meu irmão. Esse aí tá bravo, cara. 90 milhões de ações. Quais são? Mas pelo menos o governo militar, no que também até nisso tinha uma vantagem em relação à atual cópia, eles eram bons de slogans, né? Tinha um que, porra, era o seguinte, que poucas pessoas lembram, era assim, Brasil em ritmo de pátria grande. Tinha até um negócio assim, meio molejo, né? Assim, ritmo de pátria grande, né? Qual o slogan do Pátria Amada do Bolsonaro? Enfim. Não, o Brasil é esse aí, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, uma coisa assim. Acho que o slogan dele é esse, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Uma coisa dessa. Beleza. Bom, mas a gente não tá aqui para falar sobre o coronavírus ou sobre o Bolsonaro. Ou a afinada ditadura civil eclesiástica ungueira militar. Exatamente. Apesar de serem temas transversais sempre nas nossas discussões. Se você não sabe o que é tema transversal, é porque você... Assim como... É porque você não fez licenciatura, então... Você é de outra área. Apesar de não sermos professores, mas tivemos esse momento da nossa vida. Parou. Então... Eu vi falando isso, eu tinha dívida social nesse país, eu já paguei, já pagou, na época quando você deu aula, né? Puta que pariu. Eu nunca dei aula. Instituto de Educação, Instituto de Educação foi o pior lugar possível. Foi o pior. Aquela história da Anos Dourados lá, da normalística, daquela mulher que não envelhece, esquece. Eu sempre tive sorte, não precisei dar aula, sou um privilegiado. Só pra mim, porque... mas é diferente, né? É diferente, porra. A gente tá aqui pra falar sobre Álvaro. Introduza o tema, por favor. O tema? Isso. Mas geralmente você que introduz o tema. É porque foi um tema sugerido por você. Mas não precisa entrar nesses bastidores, porra. Porra, mas a gente já fala tanto dos bastidores aqui. Vamos ter que falar quantos R$1.000 custa a produção de cada episódio. Isso, quanto tá entrando na nossa conta, esse microfone Shure que está sendo empregado aqui, esse ambiente tratado,
né, acusticamente, nossa equipe aqui de maquiadores, porque é muito ruim. O ar-condicionado central. Ar-condicionado central, falar e estando, mesmo sendo um programa de áudio, é muito ruim você estar se sentindo sujo. Bem, o tema de hoje, proposta não por mim, pela nossa equipe de produção, que envolve cinco pesquisadores, roteiristas e né, outras pessoas, jornalistas, é a questão do giro linguístico. Basicamente, a tendência, não só nas ciências sociais, mas na própria sociedade, em tomar a linguagem, o discurso, como a chave de interpretação dos fenômenos sociais. Ou, pelo contrário, falar que não existem os fenômenos sociais, mas apenas a linguagem, os discursos. E que eu acho particularmente uma baita cagação de regra. Mas me explica, giro linguístico é uma terminologia técnica mesmo ou não? Como Por que giro? Porque esse provavelmente foi na expressão em inglês, né? Que também não sei se veio de outro idioma, né? Até porque boa parte desse desse imaginário é foda, enfim, mas as influências pós-modernas vieram da França, né? Mas a expressão linguistic turn, né? Como tem outros giros também, né? Teve um spatial turn, enfim, justamente essa ideia de que as ciências sociais tinham que, né, dar uma volta em favor, né, tocar de onde elas estavam olhando e se focar mais na linguagem, né? Essa expressão em inglês você tem, linguistic turn, né? Justamente isso é uma volta para a linguística, a volta para a linguagem, né? Mas, enfim, tradicionalmente se fala em português giro linguístico, né? E essas influências já são detectadas a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, quando o marxismo está, e suas variantes, né? O weberianismo também, estão perdendo, de certa medida, a atração e a capacidade mesmo de explicar os fenômenos sociais, né? Vamos falar tem que falar disso, me dá um nojo. As grandes narrativas, como fizeram a crítica lá, Lyotard, Deleuze, aquela francesada chata toda, ininteligível toda. De fato, esses modelos racionalistas que se propunham a conseguir compreender a sociedade como um todo, a partir de luta de classes, ou o diabo que seja, não estavam conseguindo dar conta do que aconteceu. Não dava conta do que aconteceu em maio de 68, não dava conta do movimento feminista, não dava conta do movimento ecologista, enfim, né, não dava conta porque o proletariado estava cada vez mais integrado na sociedade de consumo, em vez de estar, né, nas barricadas e lá fazendo greve com o sindicato. E essa crítica era pertinente. Só que houve uma espécie de um desbunde, tipo, esses pensadores, né, nas ciências sociais, na medida que, já que não tem nenhuma teoria que consiga abarcar a totalidade social, né, se mostrou muito flexível, então é porque não tem como entender porra nenhuma disso. Então, na verdade, a única coisa que é possível ter uma reflexão é a própria linguagem. No final das contas, o que nós vemos aí são grupos em disputas retóricas para exercer poder, mas não tem um mecanismo por trás disso. Então, o que importa analisar? E o que é importante são isso, as relações de poder mediadas construídas pelo discurso. Só que, enfim, isso tampouco dá conta Bem, se bem que isso nem era a proposta dos caras, né? Enfim. Mas além de ser um projeto racionalista, mesmo se você tentar tomar isso como matriz de discurso, a primeira coisa que você faz se perguntar então por que, se não existe uma racionalidade acessível aos outros, porque você tem que dar bola para essas pessoas que falam? Então, é importante analisar o discurso. Só que isso vai tendo desdobramentos, múltiplos, né? De um nicho muito específico das ciências sociais, isso já desceu, principalmente nesses últimos 20 anos, aí para o senso comum, assim, mais intelectualizado é foda, mas enfim, o senso comum foi para os movimentos sociais, e isso cada vez mais e para esses grupos minoritários, né? Essa jogada, né? E foi de uma forma muito
muito exagerada, muito sem noção do que é de fato o papel, justamente por causa dessas visões extremadas, né, de que, porra, no final das contas, o discurso é que importa, né? Que, como se a linguagem tivesse um poder superior a outras estruturas sociais, como classe, enfim, relações econômicas. Mas o que essas pessoas em geral defendem é que a linguagem, ela reflete essas questões, né? Elas refletem determinadas estruturas e não necessariamente... elas acabam refletindo as estruturas e a posição de dominação, né, de alguns grupos ou não, né? E a jogada é que... Eu acho, né? Eu também não sou, para variar, né? A gente está aqui falando... Nesse de hoje eu estou falando Você tem um pouco mais... Um pouco menos de mim. Só um pouquinho, um dedinho ali. Só. Não, eu não tenho absolutamente nenhum... Não tenho leitura sobre isso, assim, mas o que eu vejo é a discussão como um todo, né? Do que eu estava falando mesmo? Você está falando isso, de qual linguagem... Não, então, porque... porque o que eu observo, né? O argumento é que a linguagem, ela reflete isso e que, em alguma medida, ela contribui para proliferação de determinados comportamentos e para manutenção de determinadas estruturas de submissão e dominação, etc. Né? Isso rola muito, o pessoal do movimento negro, principalmente, costuma usar muito, né, essas... E também as feministas também, eu acredito, né? Como essa coisa da... Não, e agora também... na verdade, todas essas minorias, né? Tipo, pessoal do público LGBTQIA+, né? Reticências, que vai incluindo tanta... O pessoal do movimento LGBT... Eu vou parar aqui no LGBT, porque QIA+, é muita coisa. Pô, minha memória já... Então, o pessoal do movimento LGBT defende essa coisa da linguagem neutra, se eu não me engano, né? Principalmente. O pessoal do movimento negro defende o desuso de determinadas palavras como ou mesmo expressões, né, como movimento negro e coisas nesse sentido. E o pessoal... Movimento negro? O pessoal do movimento negro defende isso, né? O desuso dessas expressões. Dessas como... expressões, tem expressão o movimento negro. Não. Né, tipo, humor negro, sim. Coisas nesse sentido. E tinha mais um. Eu falei da linguagem neutra, dessa coisa do pessoal do movimento negro. E as feministas, né, que defendem uma linguagem que seja mais apontada por conta disso, né? Porque o português, ele tem isso, né? Quando a gente se refere, por exemplo, a um grupo de professores, né? Tem uma série de um grupo de professores aqui. A gente vai virar para eles e vai falar todos vocês, né? No masculino, né? E não tipo todas e todas, como o pessoal agora quer usar, né? Ou todos. Agora é o todes, né? Que é que aí o pessoal do LGBT e feminista quer usar e tal. Eu tenho muita... é porque assim, eu entendo que todas essas discussões, elas são válidas em algum ponto, assim, porque eu acho que esses exageros, esses excessos, eles são sempre problemáticos, porque todo extremo é burro, a gente sabe disso, mas eu entendo que existe sempre uma disputa de poder, né, desses grupos, assim, e eu acho que a radicalização do discurso, da pauta, é o que traz à tona o debate para o grande público. Porque sem a radicalização, eu acho que o debate ele acaba ficando só dentro desses pequenos círculos, entendeu? E aí eu acho que talvez até valha a pena essa radicalização, assim, mas tem coisa que eu realmente considero excessiva, né? Por exemplo, eu lembro há uns anos atrás que eu tive acesso a essa notícia eu devo estar falando besteira para variar, assim, eu não sei os dados corretos, mas Inventa, então. A notícia que eu lembro é que tinha uma senadora espanhola que ela queria incluir no vocabulário a palavra jóvenes, né? Tipo, você tem jóvenes e ela queria incluir... Minha pronúncia em espanhol é terrível, né? Mas tipo, existe a palavra jovens e ela queria incluir jovenas, né? Ou seja, jovens e jovenas, né? Tipo, masculino e feminino. Só que jovem já é uma palavra neutra. Então, tem um momento em que
esse excesso, essa radicalização, ela se perde na entende? Ela esquece de racionalizar sobre a própria luta, assim, porque tipo, jovem não é uma palavra que só se refere ao ser masculino, entendeu? Do mesmo jeito que professores, né? Professores não é feminino ou masculino. Professores são professores, né? Agora, existem outras palavras que sim, né? Tipo, sei lá... Não, professor não. Tem professores, 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 professoras. Não, sim, mas quando você se refere a professores, acho que a palavra já não é masculina, propriamente. É porque tem determinadas palavras... Porque, por exemplo, todos é uma palavra masculina. Sim, todos mas esse é o ponto. Não existe uma forma... Depois vamos tratar disso, porque tem teoria... Ah, tá, entendi. Porque jovens não. Os jovens, as jovens, né? Ah, é verdade, entendi. Professores você tem a forma feminina... tá. Entendi. Tipo, se fosse... jovens é uma palavra só que serve para os dois. Não é o caso de professores e professores. Tá, só entendi. que, enfim, depois nós vamos falar disso, mas essas escolhas têm a ver com o percurso etimológico das palavras. Depois nós falamos disso. Por isso que algumas palavras em português, enfim, no espanhol também, que é um idioma muito, muito próximo, apresentam isso. Às vezes apresentam formas que são masculinas e outras que são femininas, tem outras que só apresentam formas que na verdade servem para ambos, né? Então, enfim, isso tem explicação com a história. E como você falou também, tipo, no caso aí dessa espanhola que estaria querendo por força legal criar uma outra fórmula que seria redundante, porque no caso jóvenes já atende tanto ao masculino quanto ao feminino, mostra isso um ímpeto de tanto pela história da língua, e isso se explica porque, ao final das contas, isso é um debate completamente desvinculado da substância do que você falou, dessas relações sociais de poder. Porque para o idioma ser eficaz, ser eficiente, ele opera, na verdade, numa série de níveis. E para ele ser eficaz e eficiente, ele está trabalhando num nível que é praticamente inconsciente, que é o nível... seria o nível da estrutura, né? O nível da gramática. Se eu trabalhar lá com a distinção do Saussure, o linguista suíço, né, que é fundador da linguística moderna, seria a diferença entre langue e parole. Que depois o Cogerill, que era um linguista romeno, deu uma refinada maior ainda. Então seria assim, seria a língua, né, a estrutura, seria a fala e a norma. A língua, nesse sentido, é a estrutura mesmo, é o que você aprende da gramática. A fala é aquilo que você anuncia, isso varia de pessoa para pessoa, mas obviamente essa variação se dá dentro de um contexto social, né? Pessoas de determinada classe social, de determinada, às vezes até uma filiação religiosa, manipulam a linguagem a partir de determinados códigos, isso é a norma. Então tem um nível tríplice de organização da linguagem para interpretação. Então, até em termos assim de significado sociológico, você tem um escalonamento. No nível da língua, nível estrutural, esse nível sociológico ele é quase nulo. A única coisa que você pode atribuir é o fato de uma língua estar sendo usada em função de outra, um outro idioma, por uma questão de prestígio ou de pressão política, enfim. Quando, sei lá, um determinado governo impõe uma língua, como a própria França impôs, né, o francês como idioma nacional, proibindo, restringindo o uso dos outros idiomas, provençal, gascão, bretão, inclusive rebaixando a condição que chamava de patuá, como se fosse dialeto. Óbvio que isso tem um significado sociológico, no fato de ter uma língua dominante em relação a outras. Mas nada na gramática do francês implica um desejo ou um intento de supressão de outros idiomas, né? Isso é uma viagem na maionese. Esse intento vai se manifestar em outros níveis da linguagem, por exemplo, como o Ministério da Educação vai justificar a defesa da expansão do francês. E isso tem um código de expressão disso, que é dado por uma norma, né? Enfim. E, sei lá, como um funcionário, um burocrata ou professor vai justificar isso, está dado pela fala, pelo nível de articulação individual com ele. E o que eu acho que muitos desses movimentos sociais viajam e piram na batatinha é isso, porque eles tratam de fenômenos que são estritamente estruturais, dados pela gramática,
cujo significado sociológico é praticamente nulo, como se eles já tivessem imbricado em si determinadas, como se eles corporificassem determinadas relações sociais, no caso seriam relações de dominação, de exclusão, e isso não faz o menor sentido. Inclusive isso é retomada de uma corrente, de duas correntes na verdade, de interpretação linguística. Uma era o idealismo linguístico no século XIX e outra é a tese Sapir-Whorf. O idealismo linguístico no século XIX partia exatamente disso. As línguas e as mudanças na gramática refletem mudanças ideológicas, né? Ah, sim. Só que isso é uma viagem na maionese, porque era como você supor que você necessariamente, sei lá, no feudalismo você tinha que ter um idioma, às vezes no capitalismo outro, e isso não faz o menor sentido. Tanto que, na língua portuguesa, não há quase, de forma geral, os idiomas europeus, pelo menos os mais importantes, mudaram muito pouco desde o século XV para frente. E, por exemplo, no caso português, você não teve alteração nenhuma no sistema verbal. É absolutamente inconcebível achar que um brasileiro hoje, morando no Rio de Janeiro, trabalhando no mercado financeiro, com plena coronavírus, com videoconferência, caralho a quatro, vai ter a mesma concepção de tempo do que o camponês português em Trás dos Montes, em 1502. Porra, é um negócio assim, né? Ou como hoje, sei lá, um angolano em algum lugar lá mais afastado dos centros urbanos, ainda agricultor, tem, mas eles usam todos o mesmo idioma, então, porra, é óbvio que nenhuma concepção temporal está plasmada no sistema verbal do idioma, não faz a porra do menor sentido, né? A outra coisa é a tese Sapir-Whorf, que é uma elaboração desse idealismo linguístico. Exatamente isso. Também tentava achar que a linguagem é o inverso no caso do idealismo linguístico. No caso do idealismo linguístico, parte do pressuposto que a ideologia molda a linguagem. Até essa Sapir-Whorf, que é meio que, aparentemente, é o que, enfim, tipo assim, como se fosse o mentor intelectual dessas concepções atuais, é que a linguagem é que te molda a tua capacidade de interpretar o mundo. Ou seja, a linguagem te dá uma... serve como um espartilho mental, né? Sim, tanto que existe esse senso comum a respeito de o idioma que você fala faz com que você compreenda o mundo de um jeito diferente, né? E aí, tipo, a partir do momento que você tem acesso a outros idiomas, né, quando você começa a falar outros idiomas, é como se você abrisse uma janela na tua mente, assim, de outras formas de interpretação do mundo também, né? Pura cagação de goma, né? O Heidegger falava que só dava para filosofar em 2 idiomas. Alemão e grego. Por que só em alemão e grego? Cagação de goma, mentira. Até porque isso é fazer a equiparação da linguagem, né? No caso da linguagem natural, né? Da língua, né? Com o pensamento. Isso não tem porra nenhuma a ver. Tanto que o ser humano precisa desenvolver linguagens artificiais para dar conta de coisas que a própria linguagem natural não dá. Né? Tanto que se você encadear uma porrada de negações, ninguém entende assim. Sei lá, não cerveja, não está não fria, não... Enfim, não vai conseguir. Tanto Mas tem uma coisa engraçada, assim, eu presto atenção nisso, que é bastante curioso a forma como a gente se refere a determinadas coisas em português e em inglês, por exemplo, que é o único idioma que eu falo além de português, né? Por exemplo, a gente tem mania de falar em português, sei lá, a gente usa o duplo negativo em português, né? Sim. O tempo todo, em inglês não, né? Sim. Porque no inglês é uma contradição lógica. Exatamente, e faz sentido. No português, até se você parar para pensar em português, tipo... Não tinha ninguém lá. Ou então isso não é nada. Se não é nada, é alguma coisa. Sim. Mas isso são... em inglês eles iriam falar provavelmente is nothing. Isso é nada, né? Isso é nada, né? Isso é nada. Que também é possível falar em português, isso é nada. Isso é nada, faz sentido. Sim. Mas é que tá no próprio inglês, você tem variantes dialetais que é admissível a dupla negativa. Isso também foi uma coisa de uma norma que se impôs e passou a ser o padrão esse, e muitas pessoas provavelmente em inglês interpretam isso. Mas é que tá, tipo, porque isso é uma convenção linguística, tanto que o russo também usa a dupla negativa
como no português. O alemão não usa já. Mas nada impede de você conseguir formular isso. Tipo... Não, mas eu só quero dizer que isso... Porra, eu nunca tinha parado pra pensar nisso até começar a falar inglês, entendeu? Pra mim, porque, tipo... Porra, eu sempre falei desse jeito. Sim, aí depois eu comecei a questionar o próprio português. Falar, caralho, mas é estranho isso, porque realmente... Mas porque o idioma não é um sistema lógico. Uhum. O idioma não é um sistema lógico Tanto não é que para uma série de operações lógicas ele precisa de apoio em outras, né? Matemática, enfim, até próprios operadores lógicos. Ou precisa de ter uma tipo de formulação que não... Isso, se você encadear uma porrada de negativo, ninguém entende. Mas é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, a linguagem, o idioma propriamente dito, assim, e a linguagem natural, né? O como é curioso, não sei se eu estou me distanciando do que a gente está falando agora, mas assim, eu fico prestando atenção no como a gente não consegue dar conta de outras coisas sem se referenciar à linguagem, né? Na própria música, né? Que a gente precisa o tempo todo usar determinados elementos que são específicos da língua, né? Para poder explicar determinadas coisas na música, né? A questão estrutural, né? Formal mesmo, assim. É muito interessante como é uma coisa muito abrangente, apesar de ser uma coisa muito sem lógica, assim, sabe? Em um sentido abrangente, que eu quero dizer é como você consegue explicar tanta coisa usando a linguagem como analogia, apesar da linguagem ser uma coisa natural, que não precisa ter esse encadeamento lógico, assim, sabe? Essa construção lógica para acontecer, né? Ela não é lógica, mas, quer dizer, ela não precisa ser, você não tem um rigor lógico, tanto que um vício é justamente isso, que você está falando assim, é duplo negativo e tal. Você está... que as pessoas tentam aplicar regras de lógica para linguagem, isso é chamado de logismo. Isso tem lógica. Você fala assim, ele corre risco de... Agora é risco de morte. Você falou risco de vida, porra, que é uma expressão ideológica, falando corre risco de, porra, a vida dele está em risco, porra. Todo mundo entendia, né? Mas essa possibilidade de conseguir tratar de outros fenômenos mostra só a plasticidade, porra, do idioma, da língua, né? Dos idiomas naturais. Mas ainda assim não dá conta, porque... Não, exatamente. O ponto o que você consegue... Tanto que a capacidade de colocar em palavras o que uma pessoa está realmente pensando, ainda mais quando são ideias novas, né, que tem uma difícil formalização por outros meios gráficos, né? Porra, isso é... Mas eu não tô aqui com um amigo meu, sempre fala assim, porra, às vezes eu leio esses filósofos e tenho a impressão que nem os caras entendem o que eles estão querendo dizer. Como muitas vezes eu neste podcast. Mas é exatamente por causa disso, porque os caras estão trilhando um caminho, assim, de ideias que não conseguiram capturar e colocar em... Não que isso justifique o pessoal que faz o trolló, mas que é uma operação difícil, né? Primeiro o cara está pensando, às vezes a ideia está clara lá, quer dizer, mas não ainda em termos de palavras. E é uma operação complicada, porque não são processos racionais mesmo, talvez. Não são processos idênticos. O pensamento é uma coisa. E tanto é assim que uma das coisas mais fascinantes do ser humano por isso que eu acho que o Chomsky, aquele linguista americano, tem razão quando ele fala de uma gramática universal que todos os idiomas e todas as pessoas trazem isso inatamente, né? É como as crianças aprendem absolutamente de forma intuitiva os idiomas. Sim. E como isso vai se tornando difícil conforme a pessoa vai envelhecendo, e não muito. A criança, se você parar para pensar, o processo de aprendizagem de uma linguagem, ninguém para ensinar uma criança o que ela tem que fazer. Não, ela vai... simplesmente expor a pessoa falando, nem precisa falar muito com ela. Ela aprende e ela domina... Ela não domina, tipo, vocabulário, com algumas exceções. Não, mas ela me parece que, assim como tudo, né, a criança aprende por imitação, né? Então ela entende que, tipo, a combinação de determinados sons e palavras podem gerar determinadas reações, ou enfim, sei lá. Então a criança, ela constrói esse conjunto de coisas, assim, de
de signos quase que sonoros, assim, né, das palavras, e aí ela sabe usar aquilo ali, ela consegue manipular aquilo ali a favor dela. Pô, mas isso é muito sinistro. Não, é absolutamente sinistro, porque a criança, mas é isso, assim, tipo, porque é uma coisa completamente abstrata, né, que ela consegue estabelecer, porque ela não precisa necessariamente saber escrever ou saber ler. Ela simplesmente ela consegue identificar aqueles sons, repeti-los e consegue entender que, tipo, se ela colocar em determinadas ordens, né? Se ela montar aquele quebra-cabeça ali, ela sabe o efeito que aquilo ali gera, né? Não necessariamente não, ela não sabe. Ela não sabe. Ela não tem regra de aprendizagem. Não, porque a primeira coisa é a fala, né? Ele tem um processo absolutamente espontâneo. E às vezes tu pega o cara adulto, o cara já, porra, instruído, o cara que conhece a porra, ele vai se fuder. Não, mas se fode principalmente porque especialmente por isso, assim, a criança ela não tem essa necessidade de, por exemplo, quando ela está exposta a 2 ou 3 diferentes idiomas, que é muito bom, né? Por exemplo, tipo, sei lá, um casal, o pai é brasileiro, a mãe é americana, mas eles moram na França. Eles moram na Angola. Mas eles moram na França. Aí, tipo, a criança está exposta ao português com o pai, ao inglês com a mãe e ao francês na escola, né, por exemplo. Aí fala mal os 3. Não, mas é interessante isso, porque ela não tem necessidade de ficar criando relação entre os idiomas, né? Para ela, claramente são 3 idiomas diferentes, que ela... Tanto que tem até isso, né, que a criança acha estranho, por exemplo... Nesse exemplo que eu acabei de dar, o pai falar inglês com ela, tipo, não vai funcionar, sendo o pai brasileiro, porque ela está acostumada a ouvir o pai falando português, ela vai achar meio tipo, caralho, tem alguma coisa errada, assim, sabe? Mas o que é legal, né? Porque não tem essa parada também a necessidade de traduzir, né? Para a criança, a palavra e a coisa, elas são... Tá ligado diretamente nos idiomas, assim, não necessariamente você precisa encontrar o equivalente em um idioma para poder traduzir. Quando a gente é adulta, é o maior erro, né, que a gente comete quando a gente está aprendendo outro idioma. Inclusive a respeito das estruturas gramaticais, né, como por exemplo, essa coisa do inglês da gente colocar o adjetivo na frente do substantivo. Se você começa a questionar isso, fodeu, aí é mais uma barreira que tu encontra para tu aprender. Tu não tem que questionar, tu só tem que aceitar que a língua funciona daquele jeito e ponto final, né? Agora, o ponto que eu acho que é fascinante no lance das crianças é isso, que é o que tem um peso importante para esse debate assim, da linguagem como sendo relevante, assim, a própria gramática do idioma ser relevante para a compreensão da sociedade. A criança, ela não conhece muitas regras sociais, não. Tanto que você pegar aí, já são no âmbito da norma mesmo. Porque ela aprende a gramática há 3 anos, ela conhece a gramática, ela dá, ela fala eu saibo, são as exceções, mas ela tem uma gramática qualquer um adulto, né? Sim. Vai aprender mais vocabulário, mas a gramática ela já pegou, e ela pegou intuitivamente. Agora, ela não sabe quando pedir obrigado, quando pedir desculpa, como ela tem que pedir para ir ao banheiro, o que ela pode não falar, com quem ela não sabe. Essas são regras de como você opera a linguagem no domínio sociológico. E isso ao longo da nossa vida toda nós vamos aprendendo, até porque os contextos mudam. Então não faz sentido, tipo, a criança já introjectou uma visão de mundo rígida pra caralho. Porra, porque é uma mentira, não é? Ela não domina coisas elementares. Porra. Não, mas aí é que tá. A discussão é exatamente... eu acho que a discussão tá aí. Porque a ideia é que você já está, em alguma medida, reproduzindo esse tipo de estrutura social a partir do momento em que você é ensinado a usar a gramática dessa forma, entendeu? A norma culta dessa maneira, assim, né? E quais exemplos eles me dão de diferenças em sociedades sincrônica, ou seja, ao mesmo tempo, ou diacronicamente, ou seja, ao longo do tempo, pode ser no mesmo idioma, entre a língua e as sociedades? Porque deveria haver aquela correspondência, que era justamente do idealismo linguístico. Sociedades, sei lá, que fossem mais igualitárias, sei lá, qual índice que você vai querer escolher, mais igualitárias no gênero, deveriam ter linguagens em que, por esse raciocínio, isso também tivesse menos demonstrado, ou pelo menos deveria ter uma correlação maior correlação entre a linguagem ser relativamente, ter um gênero pouco marcado e ter uma igualdade. Isso não faz o menor sentido. Não faz. Você pode pegar você pode pegar os exemplos de diversos outros idiomas que isso não faz sentido, nem ao longo do tempo, nem em um dado momento com as diversas sociedades.
E não à toa as pessoas focam tanto na porra do gênero, porque o gênero talvez seja o único aspecto, o tempo também, mas não vejo nego discutindo o tempo. O gênero é o único aspecto que você consegue fazer uma correlação clássica clara entre uma estrutura social e uma estrutura linguística. É por isso que eu acho que você martela tanto. Mas é uma viagem na maionese. Era de se presumir, por exemplo, que o inglês, que é um idioma que praticamente não tem gênero marcado, embora algumas palavras tenham gênero marcado, além das óbvias, tipo mulher, girl, sei lá o que, woman. Navio ship é feminino no inglês, é she, né? Tem algumas poucas palavras, às vezes nomes de países, em England pode ser she também. Mas de forma geral, uma linguagem muito neutra. Bagarai, né? Então, era de se presumir então que, porra, o inglês fosse muito mais, isso há muito mais tempo, porque essa distinção já se atenuou há um cacetão de tempo, né? Pô, isso não faz sentido, sociologicamente qual é? Mas você sabe que agora em inglês eles têm usado, né? Nos Estados Unidos pelo menos, essa coisa do gênero neutro, homem ou mulher, né? O he, o she, quando a pessoa não se identifica, eles usam o they para uma pessoa só, que seria o terceiro do plural, né? Aí aquela pessoa não é mais he ou she, ela é they. Que talvez no inglês não soe tão estranho quanto em português, pelo fato de que eles têm a segunda pessoa do plural e a singular igual, you, né, por exemplo. Que eu achava isso sempre esquisitíssimo, né, quando eu comecei a aprender inglês. Não à toa que em lugares dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, se usa muito you all, né, ou y'all. You all, yeah. Mas eles falam também you guys, né, Nova York, assim. Então... Porque é justamente uma... É uma marca de que é plural, né? Exatamente, porque a língua... Mas é que tá. A língua força, exatamente. Mas nem pelo fato de não ter uma coisa assim que para nós é tão óbvia, a linguagem deixa de ser... Uma linguagem culta é plenamente possível a pessoa se endereçar no you, que pelo contexto você tem mais ou menos noção se está falando para uma porrada de gente ou para uma pessoa específica. Então, na verdade, o inglês é uma língua que é muito baseada no contexto mesmo, né? Assim, tipo... Você compreende o que se está falando muito com base no contexto, né? Porque tudo no inglês é bastante indefinido, né? Como assim? Todas essas questões que você... Isso que eu não quero deixar ali por causa do vento, bota pra lá, outra cá. Todas essas questões que você acabou de falar, né? Como tipo o próprio you, né? Você não precisa usar o you guys ou you all. Pelo contexto você consegue definir, né? Quando você usa... É difícil trazer assim exemplos imediatamente, mas tem muitas informações no inglês que são vagas. Você consegue definir por conta, principalmente quando você está lendo, né? Quando você está lendo é muito assim, né? Que você consegue deduzir por conta do contexto que a situação está se dando, né? Quando você está conversando com uma pessoa especificamente, não, aí é diferente, porque existem outros elementos sendo comunicados ali, né? Não só as palavras propriamente, né? Mas no geral é uma língua que eu entendo que assim, muita coisa é pelo contexto, você entende tudo muito pelo contexto, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, porque sobre essa ideia inicial que a gente começou a discutir aqui, que é dessa parada mesmo, né? Por exemplo, dessas expressões que eu acho, que são expressões idiomáticas, né? Especificamente do português, que começaram a ser demonizadas, né? E além disso, a criação de outras expressões que eu acho bastante curiosas, né? Como... Aquele seu professor. Exatamente. Eu tive um professor de filosofia e tal, que era um cara do movimento negro, essa coisa toda, bastante envolvido com isso. E ele trocava todas as palavras, né? Então, por exemplo, ficou alguma questão... assim, vocês gostariam de esclarecer alguma questão? Aí ele não usava esclarecer, ele falava, vocês gostariam de enegrecer alguma questão? Então, aí uma outra expressão que a gente usa bastante que que vai ser, a gente vai se nortear pelo não sei o que lá. Não, aí ele gostava de usar, a gente vai sulear, ou seja, não é norte, a referência é o sul, né? Por entender que o hemisfério norte é o hemisfério dominador, não sei o que lá, explorador do hemisfério sul. Eu já vi essa, mas eu acho...
E todas as outras, né? Como o humor negro, né? Essa do Sulear. O Sulear é meio, eu acho muito forçado também. Enegrecer também eu acho bastante forçado. Porra, isso daí, cara. Porra, às vezes eu falo essa merda. Que às vezes eu acho que tem cientista social demais para problema de menos, cara. As pessoas querendo inventar a roda, não consegue achar um problema científico. Porra, isso não faz o menor sentido, cara. Nada, isso é uma viagem na maionese. Mas é porque assim, eu acho que tem dois pontos aí. Uma coisa é quando realmente a parada pode ofender determinados grupos. Porque eu particularmente acredito, e aí a gente precisaria de alguém aqui preto para falar sobre isso, mas eu nunca tive uma situação em que eu estivesse perto de uma pessoa preta que dissesse que eu usar a palavra esclarecer ou nortear, não sei o que, é ofensivo para a comunidade negra. Eu nunca tinha ouvido isso, assim. Agora, eu já ouvi as pessoas dizerem que é ofensivo você usar a expressão humor negro. E aí, esse pessoal vai ter a justificativa deles. Eu acho que quando, em alguma medida, isso pode ofender, não custa nada deixar de usar, assim. Porque eu não vou ficar batendo, sabe? Eu não vou ficar brigando por uma coisa que, pô, se ofende, tá bom. Então não preciso mais usar isso. Mas assim. você tem que entender o sentido das palavras no sentido sociológico, como as pessoas entendem, que às vezes é pseudo-etimológico, ou seja, as pessoas atribuem Sim, determinados significados. Só que, tradicionalmente, essas expressões aí, né? Depois eu vou chegar no meu exemplo favorito do Sulear. É porque o humor negro eu consigo... faz sentido para mim, assim, eu consigo encadear um pensamento que me leve a entender por que determinados grupos se sentem ofendidos por isso. Porque é o humor que é tido como um humor mais pesado, mais ácido, que trata das questões relacionadas à morte, não sei o que, não sei o que lá. Então é um humor que, porra, essa coisa mais mórbida. Então é um humor mais... assim, é um humor mais... eu ia falar, é um humor mais negro mesmo, porque... Porra, mas é um humor mais pesado, mais... que, tipo, nem todo mundo gosta, não sei o quê. E aí, porque por estar associado sei lá, a pessoa preta, a pessoa vai achar que, tipo, o humor negro é uma coisa que é ruim. Aí, tipo, então, a pessoa preta... Eu não tenho controle sobre a burrice das pessoas, sobre a história e a semântica da língua. Porque as palavras aí, no caso, a cor, não está designando, sei lá, seria a cor de pele, raça, sei lá, o que você queira. Significa simplesmente os códigos que se associam à cor negra, ao preto, né? Enfim, os diversos nomes que essa cor tem na língua portuguesa, ou sabe como já foi usado na heráldica, com um sentido, em certos casos, negativo, né? Como a coisa negra, coisa mórbida, incompreensível, como se fala em trevas, está associado a esse campo semântico, que não tem... relação direta com a cor da pele, alguma coisa exatamente. assim. Exatamente. Se as pessoas que são negras fossem verdes, elas iam sofrer racismo da mesma forma e provavelmente a linguagem ia continuar conotando os valores negativos, né? Primeiro que essas pessoas esquecem que, porra, a língua... Me parece que essas expressões, elas têm desculpa te cortar, mas elas têm elas são muito mais antigas do que até a própria escravidão, entendeu? Assim, e outra, né? Nem tudo que emerge, que faz referência a preto e branco, se conecta com as relações sociais. Isso é neurose, cara. Isso é uma maluquice, não faz o menor sentido. Da mesma forma como você tem palavras que são negativas, que são associadas à cor branca. Ou que você... fulano passou em branco, né? Deu em branco, né? Um cheque em branco. Ou algumas que ainda exigem uma elaboração etimológica. Assim, o alvo. Ele é um alvo de crítica. O alvo, né? É da cor... Alvo, é da cor alva. É da cor alvo, porque é a parte branca onde você atira. Porra, eu falo... Porque se fosse, por um acaso fosse, sei lá, fosse negro ou preto o nome, porque a cor originalmente do alvo fosse, eu ia fazer alguma associação como um negro tivesse ser né? Eu ia falar alvejado, não, né? Ser tingido ou negrejado. Isso não faz o menor sentido. O que não quer dizer que tem uma série de expressões racistas e, né? Aí, claro, elas aparecem. Falar negro de alma branca, porra.
Exatamente. Aí é claramente no contexto que isso. a cor tá aparecendo... É um negro de feições brancas, né? Uma coisa assim, né? Como você tem outro sentido, a palavra mourejar em português. Ela justamente associava a posição inferiorizada dos mouros lá na Península Ibérica, né? Depois que teve a Reconquista, porque eles eram tratados quase como escravos. Como em outros lugares na Europa, a palavra para corveia, na Áustria, era rabot, que era a mesma palavra de trabalho para os idiomas eslavos. Então você tem essas associações que às vezes são étnicas, mas, porra, a maior parte desses exemplos, negro, né? Porra, esclarecer porque, porra, a sua situação não tá escuro, você não enxerga, porra. Esclarecer isso, porra. Porque também eu acho que sempre essas, como eu disse assim, eu acho que elas são muito mais antigas do que a escravidão do povo africano, porque assim, essa oposição entre claro e escuro, então, acho que tem muito a ver assim, porra, o dia e a noite, muito mais do que cor de pele das pessoas, né? E não necessariamente as pessoas que vão ser criadas, porque continua tendo a luz e a treva, né? Caralho, tipo, o mínimo que se espera quando você está tentando lidar com linguagem é isso, saber que a linguagem tem uma história e aquilo às vezes trabalha em outros campos semânticos. A palavra negro, branco, quais sejam, elas tem um campo semântico que está muito mais amplo que necessariamente das questões raciais. Não faz o menor, não duvido nada que tem idiomas africanos mesmo que tem essa polaridade, ou não, né? Pode ter outras, né? Falam lá que a cor de luto na China é verde, sei lá qual cor que é. Mas isso é bem recorrente, essa questão e da mesma forma você também tem o inverso, né? A cor branca ela pode ser negativada. Porque dá a ideia de vazio. Mas é foda ela cria a ideia de vazio, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que no Brasil existe um contexto muito específico que por conta do racismo que a gente tem, quando a gente usa os exemplos com relação à cor branca, não sei o quê, sempre soa meio como se a gente estivesse minimizando a luta e o sofrimento da população negra, né? Porque é como se a gente estivesse dizendo que, tipo, não, a gente também tem esse mesmo, a gente vive esse mesmo problema, né? Mas não é o caso, né? E aí é um problema, porque começa a virar uma luta que ela está sendo... O campo de batalha não é justo, assim. As pessoas estão partindo para um lugar, estão lutando por uma coisa que o campo de batalha ele não existe praticamente. Assim. O que é importante eu mudar essas porras que estão consagradas aí na linguagem que as pessoas nem param para pensar, a distribuição de renda, porra. Exatamente. Aí, se eu fosse rico, eu preferia, tipo, se pusesse essa... se eu fosse um bilionário, eu tô aí, dando sugestão pra você aí que acredita nessa porra. Se fosse um bilionário, francamente, eu preferia mudar minha linguagem até que ter um imposto de renda progressivo. Eu falava o que as pessoas queriam falar de boa. Qualquer hipócrita disso. Agora, minha renda não, tipo, não mexe nisso, não. Mas, novamente, eu acho que isso tudo tem a ver com a radicalização do discurso, né? Eu acho que essa radicalização ela acontece e é a forma como essas pautas são notadas, né? Agora, são notadas por quem? Porque a gente precisa também ter cuidado quando acha que esse exagero e essa radicalização estão fazendo com que a luta esteja chegando a um público maior, o que é uma falácia, porque isso continua restrito a determinados círculos sociais, tipo a galera da academia, a galera dos movimentos sociais, etc. Porque se você chega pro povão na rua e o nego não faz a mínima ideia que esse debate está acontecendo, assim. Aí, cara, quando as pessoas se cientista social é maluco, é por causa dessas coisas. Cara, isso não tem... Esse debate, cara, eu acho ele muito doido porque ele não tem fundamento sociológico, ele não tem fundamento científico e ele não tem a menor perspectiva de angariar isso que você está falando. Apoio no homem da rua. Exato. Homem com H, homem ou mulher, enfim, quem entendeu, entendeu. H maiúsculo, pô. A humanidade. A humanidade, persona Mensch, como fala em alemão, pronto. Человек em russo.
Aliás, homo em latim significava pessoa, né? Por isso que é homo sapiens, daí, não né? Só que no português teve um processo de especialização. Aí beleza, até é interessante discutir isso, porque a palavra, sei lá, enfim. Mas isso que você falou, porque aliena todo mundo, não faz o menor sentido. Esse debate mesmo do gênero, cara, eu não consigo ver que benefício traz queimar cartucho à toa, é alienar as pessoas e não garante nada. Se todo mundo começar a falar todos, ou fizer o contrário, pô, agora vamos falar sempre assim, sei lá, as médicas, quando quiser falar um conjunto. Cara, isso não necessariamente vai mudar a relação social para menor. Isso não faz o menor sentido. Eu lembro há um tempo atrás o pessoal estava perguntando, teve essas pesquisas assim, né? Um programa de TV fez alguma coisa no sentido de vez em quando a galera faz isso, né? Ir na rua e perguntar para o pessoal algumas expressões que eram usadas por determinados movimentos minoritários e tal. Aí usou, eu lembro de um que era o tal da sororidade, né? Foi uma palavra criada, para quem não sabe o que é, né? Porque solidariedade, porque tem essa coisa da solidariedade masculina, né? Que o pessoal fala. Aí criaram uma para feminina, né? Que é a tal da sororidade, porque... Soro é irmã em latim. Então, aí tem a ver com essa coisa... Fraternidade é irmão. Então, aí tem a ver com essa coisa da dor feminina, que só a mulher sente, que é diferente da dor masculina. Então não poderia ser solidariedade, precisaria sororidade, não sei o que e tal. Ser sororidade? Sororidade é por conta disso, né? Pô, então porque é uma coisa que conecta as mulheres. Essa galera não entende porra nenhuma de etimologia, cara. Aí... Não é de soror, não? De irmã? Que é não, sim, mas é porque, tipo, solidariedade não daria... Precisaria criar um termo para poder designar a dor que as mulheres sentem, entendeu? Por conta disso, as manas, né, como elas falam, né, as irmãs, né, as mulheres, né? E aí eu lembro da reportagem que, tipo, ia na rua perguntar... Porra, nenhuma mulher fazia ideia o que era isso, assim, tipo... E é uma luta feminista pelas mulheres, mas a mulher mesmo, dona de casa lá, não sei o que, então não faz a mínima ideia de que isso dá... Mas por que escolheram soror, que é irmã em latim? Eu vi a palavra assim, como tem fraternidade, frater... Então, mas é por conta disso, porque é uma dor das irmãs, das mulheres, né? Mas por que a palavra soror tem que estar associada à dor das mulheres? Não, eu precisaria ter uma mulher aqui para explicar, uma mulher feminista para explicar. Mas eu digo assim, no sentido de que a solidariedade é uma coisa que conecta as pessoas, né? De você, tipo, sei lá, ajudar o outro, não sei o quê, uma jogada dessa. Sororidade seria entre as mulheres, entendeu? Seria a solidariedade feminina, entendeu? De uma ajudar a outra, delas serem capazes de entender o que a outra vive, porque passa pela mesma situação, não sei o quê e tal, sacou? Nesse sentido, assim, elas compartilham o mesmo sentimento, tanto de dor quanto de luta, enfim, qualquer parada, assim. Porque é uma mulher da elite. Pois é, então, exatamente. Exatamente. Porque isso são coisas que só... Marx mandou lembrança. Exatamente, porque só a galera que tá antenada no debate são pessoas privilegiadas, né? Eu acho assim umas coisas... Tanto que existe, dentro do próprio movimento feminista, o movimento negro, já existe essa distinção também, né? Que existe uma diferença entre a mulher preta e pobre e a mulher privilegiada, branca e de classe média alta. Ambas podem ser feministas, mas são feminismos diferentes, né? Assim, então já existe essa discussão. Mas enfim. Que bom, hein? Pegaram aula... Prestaram atenção na primeira aula de sociologia. O meu ponto é que essa parada, né, da necessidade de você mudar a linguagem, não sei o que, ela fica presa a um determinado grupo, né? A massa mesmo acaba não tendo acesso a isso, assim. E acaba que não faz diferença para quem vive, para o grosso da população. É uma galera que não... Primeiro que isso não chega, e segundo que não altera a qualidade de vida dessas pessoas de forma nenhuma, assim. Você teve um movimento emancipatório aí, pelo menos no Ocidente, em outros lugares também, mas enfim. Quando for ocidental, apesar do Hudson não achar.
nesses últimos 200 anos, sobretudo a partir dos últimos 100 anos. E, porra, as linguagens, os idiomas na Europa não mudaram porra nenhuma. O que os idiomas europeus ou de outros países atrapalharam a luta de emancipação da mulher? Porra, para ter controle sobre o corpo dela, sobre a gravidez, idade de matrimônio, poder trabalhar, escolha de carreira, maior igualdade salarial. Beleza, tipo, falar que essas coisas não foram completadas, mas nada, enfim, é um processo. Agora, também negar que isso aconteceu é um absurdo. E aconteceu, mas a linguagem, nesse nível estrutural, não mudou. Aí vai falar que o que está impedindo uma igualdade plena é a porra da gramática? Eu gostaria muito de entender quais são os argumentos sólidos, assim, tipo, como alguém minimamente interessado em linguística, né, e no estudo dos idiomas, porque não faz o menor sentido esta porra. O único sentido que isso faz para mim, tipo, essas posturas mais radicais, é num outro domínio sociológico, que é falar o seguinte: se você abjura de uma coisa tão elementar, que é o âmbito da gramática, né? Tipo, tá, o controle dá mais dado que dado. Tipo, não é a ideologia, o discurso, como você se porta, como você se refere com a pessoa, sua postura, comparar uma porrada de outras coisas. É um negócio tão dado. Se você altera nisso, você tem que ficar se policiando nesse nível tão elementar. Isso significa provavelmente que você está submetido à vontade de um dado grupo, né? Então você vai entubar uma porrada de outras coisas que são, Sim. são mais digeríveis, né? Então, né? Justamente esse domínio de uma ideologia mais... As pessoas entram com mais consciência. Porque o negócio não faz o menor sentido. Eu não consigo ver como alguém realmente refletir aqui sobre a linguagem. Eu sou um machista, bato na minha mulher. Cara, eu não deixo minha filha sair de casa porque porque no português nós, quando temos que usar nos referir a um conjunto quando tem de mulheres e homens, nós preferimos usar o homem. Provavelmente tem um argumento sociológico histórico para isso, para explicar isso. De fato, eu não sei por que isso aconteceu em português e outros idiomas. Isso não é um elemento central. Eu, na verdade, só consigo encontrar sentido nessas discussões sobre uma ótica específica, que é a necessidade de chamar atenção para determinadas pautas, determinadas lutas, assim. Eu acho importante, eu nem questiono assim, o fato de que é um meio de conseguir chamar atenção, assim, sabe? De furar uma determinada bolha e de fazer com que isso chegue a mais pessoas, assim, com que esse debate acabe chegando a mais pessoas. Mas eu tenho muita dificuldade de enxergar a eficiência disso. Assim. Para mim é uma queimação de filme. Porque para mim aliena para quem deveria receber a mensagem, aliena potenciais aliados. E só existe um problema também, que é você cria ódio também em outras pessoas, sacou? Que começam a achar que a galera tá querendo, sei lá, dominar tudo, não sei o que e tal. Eu conheço algumas pessoas que são meio putas com esse tipo de discurso, assim. Que acham absurdo. Não, gente radical mesmo, assim. A galera bolsonarista mesmo, assim, tal. Que é meio puta, assim. Não sou eu, graças a Deus. Que é meio puta, porque, tipo, é um absurdo. Os caras estão querendo agora até mandar no jeito que a gente fala, sacou? Uma porra nesse sentido. Então, eu acho que, às vezes, tem um tiro pela culatra. Às vezes, você quer causar um efeito que é furar essa bolha, né? Assim, chegar na superfície e tal, fazer com que a gente tenha mais contato com esse tipo de debate. E ao invés disso você cria ódio, né? Cria mais ódio, assim, de uma galera que acha que, na verdade, esses grupos sociais, esses movimentos sociais das minorias, na verdade, eles estão querendo inverter o jogo, né? Eles não estão querendo igualdade, eles estão querendo dominação, né? E muita galera do lado, né, mais Bolsonaro ali, de direita, não sei o quê, acha isso pra caralho, né? Então, quando tem contato com esse tipo de discurso, essa coisa da língua, não sei o quê, não, agora é um absurdo, agora os caras querem definir o jeito que eu tenho que falar, entendeu? Tipo, é o caralho, não sei o quê, estão querendo
mandar, né, na gente, não sei o que, enfim. Eu, francamente, acho esse debate completamente mal situado, tudo. Eu acho uma absoluta. Mas isso não é uma. Que os movimentos sociais, bem ou mal, foram recebendo, assim, nada mais do que foi uma postura acadêmica mesmo de cada vez mais tentar interpretar, como nós falamos lá no início, a sociedade a partir dos discursos. E gera isso, tipo, o que importa mesmo é o discurso. Criar um gênero, porra, que atenda mulheres, homens, ou sei lá, todo mundo aí. E não, tipo, condições objetivas materiais de classe, de renda, de igualdade de oportunidades, e dentro fica uma... Abre aí o nosso motor intelectual aí. O líquido... Nosso lubrificante intelectual. Lubrificante intelectual. E, porra, eu francamente tenho uma... Eu realmente tenho uma enorme dificuldade. E a impressão que me dá é o seguinte, porque sempre que eu não tomo com esse debate, aí eu falo um pouquinho com propriedade pelo fato de ter interesse nisso. Mas só um pouquinho, né? Porque né, aqui não... Que não há lugar pra quem tem propriedade em porra. Mas eu não vejo, cara, as pessoas minimamente se reportarem mesmo. Parece que elas não entendem merda nenhuma do básico da linguística. Assim, tipo, não tem interesse em... Você vê assim, coisas assim ridículas, como esse do seu professor aí. São casuísmos. Os caras pegam o cara não tem ideia nenhuma de como que uma língua evolui, como são as regras de mutação, porra, de evolução, conceito de falsa etimologia. Porra, você pergunta pra ele, porra, por que nortear? É nortear porque lá no hemisfério norte, de onde veio o nosso idioma português, que eu acho que ele não dava aula em Tupi-Guarani, Ogé, ou Pataxó, não sei que idioma ele dava, né? Eu não sou fluente nesses idiomas, então... O brasileiro mal fala português, não fala... Pois é. Porra, enfim, dando aula de filosofia, né? Tipo, que surgiu, até onde eu sei, na Grécia, né? Com a palavra filosófico. Até porque ele não tratava da filosofia africana, né? O que é bastante curioso, né? Porque ele deveria dar uma aula, tipo, né? Eu nem sei se tem, tipo, porque tu não, hoje em dia já existem estudos que tentam trazer, né, exatamente isso, assim, a filosofia de filósofos africanos mesmo, assim. Sim, mas aí que tá, mas então dentro de uma tradução europeia, porque... Não, absolutamente. Então, voltamos de lá para isso, porra! E também achar como se o filósofo grego lá da porra de 2.500 anos atrás fosse assim europeu de porra do século XIX. Cara, se o grego atual já não é europeu, né? Assim, não se sente. Não é porque tá na União Europeia, mas não existe um traço cultural forte, né? Na Grécia, assim como europeia, né? É diferente. Então, parando de todas as questões, tipo, um professor aí de filosofia que falava português, ele ia ter percebido, em algum momento, era só abrir um dicionário, que a porra do nortear tem a ver com a estrela polar, que está exatamente na porra do Polo Norte lá, ou seja, ela não move, então gira tudo, ela fica parada. Então é fácil você se localizar, ou com outra palavra, orientar, que é o Oriente, que não é o Ocidente, porque os mapas medievais vinham com a setinha, né, por Oriente, que é justamente onde nasce o Sol. Então era referência, o Oriente, você tem que se orientar, porque o mapa está voltado para lá, o mapa se volta para onde? Para a porra onde nasce o Sol. Só que o nosso digníssimo professor de filosofia, né, nas suas abstrações lá, com o voo de coruja de Atena, que enfim, é uma entidade também aqui do folclore brasileiro, né? Muito, né, aparece difundida, né? Com boitatá, né? com boto, porra, aparece toda... Deveria saber então que o nortear tem a ver com esta merda, que não tem, né? Não tem nada com a dominação. Nego fala merdas em tudo quanto é lugar, cara. É impressionante. Já vi gente associar o mapa de Mercator. Não, porque quero expandir o hemisfério norte para ele parecer maior. Porra, o mapa de Mercator simplesmente é para facilitar a navegação. Ele distorce as áreas porque é para facilitar. Para um navegador burro, não tem que fazer cálculo. Aí ele traça uma reta e tipo, ele segue aquela porra, não tem erro. Aí uma das consequências disso é deixar os extremos grandes. Não é assim, nossos europeus estão com um complexo de peru pequeno, vamos aqui criar um mapa para expandir nossas terras. Porra, pelo amor de Deus, o nome disso é burrice, cara.
Mais que burrice, é pseudo-intelectualismo. A burrice nem chegaria ainda a esse tipo de falso problema. Tipo, falar Mas sobre eu particularmente, assim, eu acho importante essas paradas, assim, essas discussões. Eu acho válido no sentido de... Não, eu acho válido no sentido de gerar o debate, de fazer com que a gente esteja tendo esse tipo de conversa aqui, sacou? Eu acho problemático quando elas se impõem, né? Essas visões, elas se impõem a determinados grupos que não... E o maior problema é quando não existe reflexão a respeito disso, né? Aí eu acho que mora o problema, porque a gente observa, especialmente na galera, né, mais ali à esquerda, não sei o quê, que tomam essas coisas como verdade sem questionar absolutamente nada, né? E aí você que de repente está tentando, né, refletir mesmo sobre a coisa de maneira mais com comprometimento, assim, né, querendo entender mesmo de fato, assim, você já é entendido como uma pessoa que é contra o movimento, que é um inimigo, né? Eu passei por situações, cara, muito estranhas, assim, porque eu não sou uma pessoa de esquerda, eu me considero um cara de centro, provavelmente muito mais centro-esquerda, assim, porque eu sou progressista com relação a essas coisas do comportamento, mas economicamente falando eu sou mais alinhado à direita e tal. Vai ser cancelado. Porque eu sou liberal, né? Assim, economicamente falando, eu sou liberal e tal. Agora fala mal do Bolsonaro e dos bolsominions pra não ter mais ninguém ouvindo. Não tem mais ninguém aqui? Fala mal do Lula e do Bolsonaro, uma frase só pra não ter mais ninguém pra te ouvir. Lula e Bolsonaro é tudo farinha do mesmo saco. Amanhã um é preso e o outro é linchado. O Lula ou o Bolsonaro? Não, dois. Então, assim, eu já passei por situações... Já passei... E tu fica dando teu endereço e fudeu, né? Eu lembro de uma ocasião em que eu tava tendo uma discussão num grupo, assim, e aí eu fui fazer uma pergunta exatamente sobre isso, assim, essa parada do humor negro, né? Porque eu fui perguntar, mas por quê? Qual é a parada que eu não consigo entender onde é que tá a maldade na expressão, assim. E de nego virar pra mim e falar... Eu falo essa porra nego o tempo todo, né? Já é um problema, né? Use geral. Maluco. Maluco. Aí o problema é com a classe do maluco. Geral. Aí, de virar pra mim e falar que, porra, eu não tenho que te explicar nada. Vai estudar você, porque a gente que é preto já teve que ficar a vida toda correndo atrás de informação, não sei o quê, então não tenho que te explicar nada, vai você então correr atrás da informação, não sei o quê. Aí e o pior é que não eram pessoas assim, eram pessoas com quem eu tenho um bom relacionamento. Não foi uma patada, assim, foi no sentido de ter sido uma resposta grosseira, mas não existia um elemento de... eu não era um inimigo, sabe? Assim, eu não era uma pessoa que era vista com maus olhos, não sei o que, não era nada disso. É só por conta da postura mesmo, que é essa e ponto final. Eu não tenho que te esclarecer nada. A gente que é preto, a gente teve que se fuder muito a vida inteira para poder ter acesso a conhecimento, não sei o que, não sei o que lá, então vai você correr atrás do seu. Beleza. O que eu acho um problema é esse tipo de coisa. Você toma uma determinada posição como essas, assim, de dizer que determinadas expressões, termos, não sei o que, são maléficas, papapá, etc. E você não se dá nem o trabalho de ter uma postura pedagógica em relação a isso. Você toma isso como verdade, você assume que é verdade, e se você não aceita, você que é burro, vai estudar, vai se virar para entender, porque eu já entendi que é verdade, entendeu? Sim. Aí eu acho isso que empobrece a parada, né? Sim, num caso como esse, tá um erro assim, porra, se o cara se desdobrar e mostrar, porque... Onde está o conteúdo racista nisso, né? Tipo, na história da evolução do termo, blá blá blá. Então, ataca-se muito o termo mulato. Uhum. Porque... Mula, né? Essa coisa de mula. Pô, mas né? isso também, isso é uma etimologia provável, não se sabe qual a origem da palavra. E também isso, tipo, tá, mas o conteúdo atual, as pessoas tem um significado pejorativo ou negativo
Porque o que faz o teu conteúdo pejorativo ou negativo é o uso social, né? O exemplo da palavra crioulo é muito claro. Tipo, hoje, obviamente, é uma ofensa, ninguém fala. Mas até pouco tempo atrás era a palavra que era usada. Tanto que você pega nos romances do Rubem Fonseca com sentido positivo, ou até livros dos anos 70. Às vezes você fala, né? Fulano, crioulo, sei lá o quê, blá, blá, mas você sempre vai falar que o cara é negro, né? A música de crioulo, então. Não é no sentido pejorativo. Só que a palavra passou justamente a ser empregada em contextos, num país, ainda mais um país como o Brasil, que o racismo tradicionalmente, esses conflitos raciais tradicionalmente são meio mascarados e tal, quando você faz questão de chamar a atenção da cor da pessoa, isso quase sempre vem num contexto ofensivo, para ofender, minimizar, para minimizar, ofender, enfim, para xingar. Só que a palavra que era comum para negro, para preto, enfim, era crioulo, que era a palavra tradicionalmente positivada aqui no Brasil. Ela se transformou, ficou positivada, também tem uma explicação histórica. Porque crioulo era um negro nascido no Brasil, que dentro da hierarquia do escravismo, que obviamente estava dada pelos senhores escravos, mas também tinha um fundamento sociológico, o crioulo estava numa posição superior, que era o negro nascido aqui. Você tinha o boçal, que era o africano imigrado que não falava português, tinha um africano ladino que falava o português, que já estava numa posição melhor, que estava, entre aspas, mais integrado, então, aos olhos dos escravocratas. E também até para manejar as relações sociais estava numa posição melhor, e o crioulo era o negro nascido aqui. No Brasil. E essa palavra crioulo originalmente significa isso, nascido de algum lugar. Por isso fala assim, espanhol crioulo, cavalo crioulo lá no Rio Grande do Sul, dança crioula, essas coisas. Então foi tendo uma palavra que era positivada, se transformou na palavra padrão durante muito tempo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, para designar o negro, e depois ela é vista como pejorativa, e hoje, de fato, né, se o cara chamar alguém de crioulo, vai dar briga com razão, porque hoje é entendido como ofensa. Quase todo mundo tem ciência de que é uma palavra. É como o nigger dos Estados Unidos. Como é o nigger, que se transformou. Que provavelmente. Que um americano nem pronuncia, né? É curioso isso, né? Como é uma palavra que tem um peso tão grande que eles não falam, né? Um branco, né? Um americano branco, né? Sim. Porque entre os negros eles podem se chamar de nigger e não é problema nenhum. Mas um branco não pode. É a N-word, né? É a palavra com N, né? Tipo. Tanto que criticava muito o Tarantino por causa disso, porque ele punha nos filmes de direto, essa coisa. E é engraçado, porque a palavra niga vem de negro, né? Porque meu mal, mal, né? Os portugueses eram, tipo, um dos povos que tinham domínio desse comércio africano, né? De escravos. E a palavra que hoje é considerada assim, mais positiva no nosso idioma é a palavra que... Mas tem mudado, inclusive. Mudou para preto, né? Voltou, preto, Mas então, viu como uma coisa acontece? Uma coisa, não é a palavra em si, tipo, são os contextos sociais que acabam... Porque depende também, né? Depende novamente, assim, essa coisa o movimento negro, ele não é homogêneo, né? Então existem essas gradações, né? Há quem diga que não importa como você se refere, se é negro ou se é preto, isso não importa. Porque, inclusive, se você pergunta isso para um negro, é meio tipo, vai se fuder. Eu fico te perguntando se você quer ser chamado de branco, de não sei o quê. Me chama de preto, de negro, não importa, assim, sabe? O que importa é a forma como você fala, né? Porque você pode chamar uma pessoa de negro ou de preto e ser racista, né? Não tem nada a ver, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, definitivamente, assim. Nos Estados Unidos já é o contrário, né? Já é tipo um consenso de que nigger não se deve falar de jeito nenhum. É como o crioulo mesmo, né? Acho que a comparação, né? A mais perfeita comparação é essa, né? Mas os percursos lá sociais provavelmente são diferentes também. Provavelmente, eu não sei, eu estou cagando goma, mas tem a ver com o contexto da escravidão americana, que é relativamente diferente daqui, né? Sim. A construção da sociedade a divisão, né, racial nos Estados Unidos é bem diferente da que é do Brasil, né? Mas mesmo nos percursos sociológicos da palavra
para chegar a ter uma determinada matiz, né? Porque a palavra usada no dado contexto, o Marc Bloch, né, o historiador francês, falava isso, né? Que muitas vezes os contextos mudam, mas a palavra fica. E é nesse processo que a palavra continua que ela o contexto mudou, a palavra vai ficando e ela vai tomando outro que às vezes significado. É pejorativo, é positivo, Sim, passa a ser neutro. Isso é interessante pra caramba, né? Ele dá o exemplo dos servos, né? A palavra servos, ou servos, se você quiser pronunciar restaurada, que era a palavra que significava escravo, né? Em latim. Só que o escravismo meio que foi pro saco na Europa, né? Ficou uma coisa muito vestigial no final do Império Romano. Só que a palavra perdurou para designar uma posição social inferior. E é que deu servo no nosso sentido como o cara lá que está trabalhando para o senhor, mas não é um escravo, mas a palavra é a mesma. Foi tendo uma relação de continuidade entre as instituições em alguma medida, só que não significa, né? O servo latino é uma coisa, né? Que é o escravo mesmo, né? Coisa, literalmente, pode ser vendido e tal. E isso aí se encontrou uma outra palavra quando volta a ter a escravidão, porque é justamente do povo que era escravizado, que eram os eslavos. Né? Esclavos, eslavos. Slave. Que no inglês é mais, né? É mais visível ainda isso. Então, deu uma outra. Aí pode falar que para o eslavo, falar de escravo é. pode ser uma. Provavelmente uma não questão, né, para eles. Né? Porque o contexto social não... Os povos eslavos não se sentem, não acham que seja um problema serem chamados de eslavos, né? Provavelmente. Todos querem associar, falar escravo, que tem associação com isso, mas talvez num contexto político em que eles tivessem de fato, sei lá, se o Reich tivesse vencido e tivesse deixado sequelas aí, é óbvio que ia deixar sequela, né? E estivessem numa posição dominada e tal, talvez fosse um problema, né? E o que você acha, né, falando sobre isso, é interessante, tem né? uma hipótese contrafactual aqui bizarra. Mas tudo bem. Momento imaginação. É o Imagina Samba. O que você acha dessa coisa do... Ai, caralho. Porra, tava falando... sim, lembrei. Não costumo pensar sobre isso. Porque também a gente está ressignificando o uso da palavra escravo em português, né? Porque o pessoal do movimento negro tem reivindicado isso também, né? Pra falar escravizado? Escravizado, Puta que pariu. Falei isso também. Pessoas escravizadas. Porque é como se escravo você naturalizasse, né? Tipo, se a pessoa nasceu escravo, né? Porra, você for forçado a citar outra vez o que eu já escrevi. Porra, as pessoas pensam o quê? Que o Aristóteles está vivo, está andando por aí? Aristóteles que advogava a escravidão natural? Porra, pelo amor de Deus, né? Alguém acredita que existe escravidão natural? Em 2021, cara. E, porra, se existir esse filho da puta, vai ser a porra da palavra escravizado que vai fazer o cara mudar de ideia? E você mistura dois processos, cara. Tipo, eu falo assim, povo escravizado. Eu entendo que está tendo um processo de escravização. E quando o escravo é uma função que ele exerce na sociedade, porra. É óbvio que isso não é uma qualidade natural, porra. Mas também pode falar que, porra, eu sei lá, funcionário público, tá, porra, eu espero que não seja uma qualidade. Eu fui funcionarizado no serviço público. Porra, mas eu acho melhor me chamar de funcionário público, mas eu não acho que seja uma... Cara, pra mim isso é a contraparte daquela empolhação que as pessoas têm de falar eu estou gerente. Sim, eu não porra, sou. Eu fico puto com essa porra, porque tem gente no meu trabalho que tá 30 anos no mesmo lugar. E filha da puta, fala, eu estou diretor. Vai se fuder. Aí vieram com um papo um dia desses lá no trabalho, essa porra dessa gestão nova lá. Não, porque eu estou gerente do recursos humanos. Eu falei, não, quem está sou eu que estou no arquivo aqui, porque eu não sou arquivista, eu sou historiador, estou aqui para parar de brigar com as pessoas, né? Falei, então eu estou aqui, né? Eu não estou responsável pelo... Né? Porque ninguém fala isso, estou responsável pelo arquivo. Eu estou no arquivo, eu que estou aqui. Então é a mesma coisa, cara. Eu não consigo entender qual que é o ganho intelectual, nem, tipo...
vou dar uma espizinhada no que? Nos aristotélicos aí, que não faz sentido. E essa porra é martelada. Isso direto, isso vai se impor. Essa porra vai se impor. Por quê? Porque cria uma falsa dicotomia. Tipo assim, se eu falo escravidão, eu tenho uma sensibilidade social, eu consigo, né? Porra nenhuma. Mas é exatamente isso. É esse tipo de coisa. A palavra podia ser um signo matemático, π2. Por favor, me referir a escravo como π2. Tipo, pô, uma... Esse tipo de coisa demonstra exatamente uma posição social, né? Porque, por exemplo, eu sei desse tipo de debate. Então eu sei que usar determinadas palavras em determinados contextos, assim, pode ser que me gere uma situação desconfortável, assim. Agora, quem não sabe tá mais vulnerável em um determinado contexto. Se a pessoa usa desavisadamente, ela pode ser... Por exemplo, né, aqui uma situação hipotética. Digamos que eu vá fazer uma entrevista de emprego para uma ONG que é super engajada nessas questões. E eu conheço os mecanismos da língua que me fazem ser identificado como alguém engajado na luta. Eu vou usar isso a meu favor. E às vezes uma pessoa que de fato precisa do trabalho, ou enfim, tem uma relação real com aquele tipo de pauta ali, não sei o quê, mas não conhece esses mecanismos da língua, não está ligada como que eu posso dizer assim? É isso mesmo, assim, a pessoa não tem essa artimanha, né? Às vezes eu entro no lugar dessa pessoa, porque eu tô ligado nisso, eu sei como manipular a minha linguagem para poder me fazer mais próximo do que a pessoa que de fato precisa do trabalho, sacou? Então, assim, isso me coloca numa posição de superioridade, utilizando a pauta que não é a pauta que de fato talvez eu acredite. Enfim, tem essa porra toda, né? Eu fico impressionado como qualquer pessoa que tem um QI acima de um pepino do mar lobotomizado e tenha mais de 16 anos consiga cair nessa churumela. Porque a característica básica do filho da puta, o filho da puta profissional, aquele que fode e as pessoas nem percebem, ele fala o que as pessoas querem ouvir. Querem ouvir, exatamente. Porra, a pessoa, o hipócrita, o manipulador, o cara fala manso, ele fala o que as pessoas querem. Foda, não tá acreditando naquela porra, ele quer cumprir os objetivos, que pode ser o inverso do que ele tá falando pra pessoa. Cara, isso é uma lero-lero. Eu não consigo entender. E não consigo entender também o significado lógico. Por isso que eu acho que é muito mais que você tá falando. Tipo, afirmação de posições mesmo. Porque eu vou falar, tipo, os servilizados, em vez de falar os servos da Idade Média também, porra. Eu não vejo qual o ganho conceitual disso. Tipo, na escola tem que mostrar para os alunos que os alunos acreditam nisso? Não sei, mas supondo que possam ter esse risco, explica isso, porra. Eu fico tão perdido porque eu não consigo, tipo, criar um falso problema. Existe uma ideologia subreptícia de uma escravidão natural aí. Cara, as pessoas pegam as maluquices, cara. Uns anos atrás ela fala assim, não, porque na África tinham os reis, é importante. Porque é importante mostrar que na África tinha rei. Tipo, mas isso como uma coisa positiva. É bom para entender como funcionavam lá as sociedades, cara, mas é como se fosse um elemento de orgulho. Porra! Caralho, isso aí é a versão mais conservadora da historiografia. Assim. Os poderosos, o rei, vai falar que a classe guerreira também tinha na África. Então, o resto lá que estava tomando fumo, lá trabalhando. Você fala, porra, o que isso tem de libertário, né? É uma ideologia, tipo assim, não, existem pessoas que também têm dinheiro, têm poder, sei lá. Porra! Eu fico bolado quando você é meio conservador e consegue fazer uma crítica que os outros que estão querendo ser progressistas são mais conservadores que você, cara. Eu fico muito surpreso com essas porra. E de fato existe esse uso, digamos assim, mais racional da linguagem mesmo, né? Tanto que tem muitos professores que trabalham em pré-vestibular, essas coisas assim, estão dando o cursinho para Enem, não sei o que os caras falam, bicho, você vai fazer Enem? É aquela esquerdada na redação que eles falam. Tem que esquerdar na redação, né?
Não importa o Vai teu... ser cancelado. Não, mas é real, né? Eu não dou aula, porra, mas eu tô falando que eu sei que isso existe, né? Os caras ensinam o pessoal a fazer uma redação que seja alinhada a essa perspectiva de linguagem, né? Para você tomar cuidado com esses usos, como por exemplo, se o tema cai lá e você precisa usar a palavra escravo, não use escravo, usa pessoas escravizadas, ou então escravizados, né? Ah, mas isso aí Porque o cara sabe que quem vai ler muitas vezes, né, e tal... Na UF eu talhava as provas conforme o gosto do freguês, pois é. Vou contestar, tipo, às vezes tinha um professor que achava umas idiotice lá, não sabia, o cara acredita nessa porra. Ah, foda-se. Então, aí novamente, por exemplo, o cara vai fazer um concurso, né? Eu tenho chance de ser filho da puta. Pois é, o cara vai fazer um concurso. Às vezes aquele precisa mais da vaga do que o outro, mas o outro tem domínio dessa porra, conhece o debate, é um bom filho da puta, né? Aí ele vai se fazer valer disso. Então o pessoal acha que, às vezes, essas disputas aí, por esses termos e não sei o que, tá gerando uma mudança na estrutura real da sociedade, quando na verdade você continua perpetuando, né? Você continua perpetuando, é foda, né? Você perpetua uma determinada Continuadamente. Você continua perpetuando continuadamente, né? Você segue continuando perpetuadamente. De novo? Então, aí você faz com que essas pessoas que já ocupam determinados lugares, elas se aproveitam desse tipo de luta e de conhecimento, né? Porque elas têm conhecimento sobre isso, e elas vão ficar ali ocupando aqueles lugares. Então, o moleque que é fudido da favela, não sei o que, a mulher, que é, né, o preto, o pobre, não sei o que lá, que às vezes não tem, não tem conhecimento a respeito desse debate, tem uma boa condição de escrever um texto bacana, mas às vezes né, comete um deslize como esse ali numa redação, e aí quem está lendo, se for mais para um lado ou para o outro, vai olhar aquilo ali e vai falar, isso aqui, né, isso aí já faz com que a pessoa seja vista seja julgada como alguém que não está, sei lá, alinhado a determinado pensamento ou coisa desse tipo. Então você está proliferando a merda que você quer mudar, né? Você não está mudando nada. É problemático, né, cara? Enfim, eu sei que eu venho de uma família que quando minha avó ia à feira, estava muito cara, ela gritava assim na cara do feirante. Assim, foda-se! Então, eu sou uma versão mais sofisticada disso aí, então... Sofisticada disso aí, então não tenho muito saco pra vocês. Pra mim, a maior parte são falsos debates, cara. São debates mal situados do ponto de vista científico, são mal situados do ponto de vista conceitual para a pessoa escravizada, porque você não tem ganho intelectual nenhum, né? Tipo, pelo contrário, você confunde dois processos e mal situado politicamente também, porque não é um debate favorável a conquistar angariadores. Eu sou muito, essas são as paradas mais trilocadas que as pessoas... A tendência é essa, cada vez mais isso entra na ribalta, isso se apresenta como política progressista, quando na verdade muitas vezes não é, às vezes é bastante reacionário e irrealista também. Bem, como falava o Genovese, o Genovese era um historiador americano. Ele escreveu uma biografia do Nat Turner, que era uma espécie de zumbi, dos palmares lá dos Estados Unidos do século XIX. Que ele já estava mitificado pra caralho também quando ele escreveu isso. Ele escreveu uma biografia meio... como historiador. Porra, ele escreveu isso no início dos anos 70, na época do Black Panther, sei lá o que, Black Power. Ele desceu... Nesse caso, negro, né? Enfim, não só negro, né? No geral, né? E maluco também. Desceu o cacete no cara. Putz, desceu... Aí ele falou assim, galera, vocês estão pedindo mitos. E os movimentos sociais que são dos grupos marginalizados são os que têm mais razão ter que entender como as relações sociais estão estruturadas. Porque se esses grupos já são subordinados, eles já são oprimidos, a partir de premissas irreais, eles só vão levar porrada na luta. Então, fica aí o recado aí. Fica a dica.
Bom, esse foi o nosso episódio mais polêmico de todos, eu acho. Eu acho que não, pô. É o episódio pelo qual seremos cancelados, Acho que provavelmente. Agora, então, vou fazer aqui um jabá. Você que ficou com raiva de nós, ou gostou, ou as duas coisas ao mesmo tempo, o que vai me deixar mais feliz ainda. Com certeza. Deixar com raiva e gostei, mas fiquei com raiva. Essa é a minha propósito na vida. Uma meta. Fazer que as pessoas gostem de mim. Odiando. Com Ou raiva. odeiem amando. Ficando com raiva. Esse é o meu propósito nesse planeta. Me ame me odiando ou me odeie me amando. Raiva, odeio aquele filho da puta que ele vai falar, mas vou lá ouvir o que ele vai falar de novo. No blog Lesma no Saleiro, lá no artigo Teja Preso Dicionário, tem essa discussão de forma ora mais escaralhada, ora menos escaralhada, e lá tá esse debate, que também já dei uma rodada na Baiana aí. Então você pode ir lá ler, é um texto mais ou menos com 300 páginas, né? Você vai conseguir, porque você realmente quer compreender. Eu acho muito importante mesmo ler pessoas sérias, além de mim, para entender isso. Então é isso, joga aí no Google Lesma no Saleiro, Isso. ou então entra no Instagram, que é Álvaro_Figueiró, é isso? Isso aí. Sem acento, claro, _ Figueiro. E lá na bio do Instagram tem o link para o site, aí você pode acessar o artigo, que é Teja Preso, é isso? Esteja Preso Dicionário. Teja Preso Dicionário. Esteja Preso Dicionário. Aproveita e entra no site também do Péricles Moraes e contrata ele aí para você fazer uma festa, uma coisa assim. Não, me contrata Fazer um arranjo. me contrata para escrever arranjo, fazer festa eu tô de boa. Festa, fazer um arranjo, só você fala o que você faz aí. É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau. Auf Wiedersehen.